aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do vestibular da Unesp do ano de 2022, segunda fase, que fala pra gente o seguinte: em treinamento para uma prova de trave olímpica, uma atleta faz uma saída do aparelho representada em 4 imagens numeradas de 1 a 4, em que o ponto vermelho representa o centro de massa do corpo da atleta. A imagem 1 representa o instante em que a atleta perde o contato com a trave quando seu centro de massa apresenta a velocidade horizontal V0. A imagem 4 representa o instante em que ela toca o solo. Considerando que nesse movimento somente a força-peso atua sobre a atleta e adotando G igual a 10, o valor de V0 é quanto? Olha só, a atleta sai aqui na posição 1 e ele diz pra gente que essa velocidade aqui no ponto 1 é horizontal. Então, a gente pode considerar que a gente vai ter um lançamento horizontal aqui do corpo dessa atleta, considerando o centro de massa dela. E esse centro de massa está numa altura de 1,8 metros e chega na altura de 1 metro. Então, o centro de massa da atleta se desloca 0,8 metros. Esse é o deslocamento que ele faz, ok? Então, a gente vai ter que o ΔS associado a essa atleta vai ser de 0,8 metros. A aceleração da gravidade ele diz que é 10 para a gente. Com essas informações, a gente consegue calcular o tempo que essa atleta demora para chegar do ponto 1 ao ponto 4. No lançamento horizontal, o movimento na horizontal e o movimento na vertical, eles acontecem de forma simultânea. Então, o tempo que essa atleta demora para chegar do 1 ao 4 para percorrer 2 metros na horizontal é o mesmo tempo que ela demora para cair 0,8 metros. Com isso, a gente pode encontrar esse tempo de queda do centro de massa. Como a gente está falando de tempo de queda, a gente está falando de uma queda livre, porque inicialmente esse centro de massa ele não estava se movimentando, ela perde o contato e a velocidade inicial dessa atleta é 0. Fazendo as contas, né, a gente consegue encontrar o tempo. Como esse centro de massa vai estar sujeito à aceleração da gravidade, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, dado por S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Vou jogar esse S0 que está somando para o outro lado diminuindo. A gente vai ter S menos S0 igual a... O V0, gente, é 0, então esse termo aqui vai embora. 0 vezes t é 0. A aceleração é 10. O tempo a gente precisa descobrir. E o 2 ele já estava na expressão. Esse S menos S0, gente, é o ΔS. Né? S menos S0 é ΔS. Então, isso aqui é 0,8. A gente vai ter, então, 0,8 é igual a 10 dividido por 2 vezes t². Esse 2 está dividindo, passa para o lado esquerdo multiplicando. A gente vai encontrar 1,6. Então, olha só. A gente vai ter 1,6 igual a 10 vezes t². Esse 10 está multiplicando, passa para o lado esquerdo dividindo. Então, a gente vai ter 0,16, ok? Por quê? Porque 1,6 sobre 10 dá 0,16, gente. Igual a t². Esse 2 está na potência, vai para o outro lado e vira raiz. Então, a gente vai fazer t vai ser igual a raiz de 0,16. Isso aqui é a mesma coisa, gente, se vocês colocarem em formato de fração como 16 sobre 100, ok? Conta o número de casas decimais, coloca um múltiplo de 10 aqui. Se tem 2 casas decimais, eu coloco 100. Se fossem 3 casas decimais, eu coloco 1000. E assim por diante. Raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. O tempo é 4 sobre 10 segundos. Agora que a gente achou esse tempo, a gente consegue achar... Vamos lá. Agora que a gente encontrou o tempo, a gente consegue encontrar a velocidade horizontal. Na horizontal, a gente sabe que essa atleta percorre 2 metros em 4 sobre 10 segundos.
Então, a gente pode utilizar a expressão da velocidade média. Isso porque essa velocidade não sofre alterações. Então, o movimento dela é um movimento retilíneo uniforme na horizontal, ok? Analisando somente a horizontal, a gente teria um movimento retilíneo uniforme. O deslocamento dela é 2 metros. Então, a gente vai ter V igual a 2 metros divididos por 4 sobre 10. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai ter o seguinte, 2 vezes 10, 20. 20 sobre 4 vai dar 5 metros por segundo. E assim, a gente chega que o gabarito da questão vai ser a letra C. Vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!